Mensuração no reconhecimento. Item 26. A propriedade para investimento deve ser inicialmente mensurada pelo seu custo. Os custos de transação devem ser incluídos na mensuração inicial. Item 27. Quando a propriedade para investimento é adquirida por meio de transação sem contraprestação, seu custo deve ser mensurado pelo seu valor justo na data da aquisição. Item 28. O custo de uma propriedade para investimento adquirida compreende o seu preço de compra e qualquer gasto diretamente atribuível. Os gastos diretamente atribuíveis incluem, por exemplo, as remunerações profissionais de serviços legais, tributos de transferência de propriedade e outros custos de transação. Item 29. Eliminado. Item 30. O custo de propriedade para investimento não é aumentado por: a linha A. Gastos de início das operações, a não ser que sejam necessários para trazer a propriedade à condição necessária para que seja capaz de funcionar da forma pretendida pela administração. A linha B. Perdas operacionais incorridas antes de a propriedade para investimento ter atingido o nível de ocupação previsto, ou a linha C. Quantidades anormais de material, mão de obra ou outros recursos consumidos na construção ou desenvolvimento da propriedade. Item 31. Se o pagamento de propriedade para investimento for a prazo, o seu custo é o equivalente ao valor à vista. A diferença entre esta quantia e o total dos pagamentos é reconhecida como despesa financeira durante o período do financiamento. Item 32. Uma propriedade para investimento pode ser adquirida por meio de uma transação sem contraprestação. Por exemplo, o governo nacional pode transferir sem ônus um edifício de escritórios para uma entidade de um governo subnacional, a qual por sua vez o aluga a preços de mercado. A propriedade para investimento pode também ser adquirida por meio de transação sem contraprestação por meio de confisco. Em tais circunstâncias, o custo da propriedade é seu valor justo na data da aquisição. Item 33. Quando a entidade reconhece inicialmente suas propriedades para investimento pelo valor justo de acordo com o item 27, o valor justo é o custo da propriedade. A entidade deve decidir, subsequentemente ao reconhecimento inicial, entre adotar o modelo do valor justo, itens 42 a 64, e o modelo do custo, item 65. Item 34. O custo inicial do direito sobre propriedade mantida sob arrendamento mercantil e classificado como propriedade para investimento deve ser o estabelecido dentre o menor valor entre o valor justo da propriedade e o valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento. Montante equivalente deve ser reconhecido como passivo. Item 35. Qualquer prêmio pago por arrendamento mercantil é tratado como parte dos pagamentos mínimos do arrendamento para essa finalidade, sendo, portanto, incluído no custo do ativo, mas excluído do passivo. Se um direito sobre propriedade mantida sob arrendamento mercantil for classificado como propriedade para investimento, o item contabilizado pelo valor justo é esse direito e não a propriedade subjacente. Orientação para a determinação do valor justo de direito sobre propriedade é desenvolvida no modelo do valor justo nos itens 42 a 61. Essa orientação também é relevante para a determinação do valor justo quando esse valor é utilizado como custo para finalidades do reconhecimento inicial. Item 36. Uma ou mais propriedades para investimento podem ser adquiridas por meio de permuta de ativo ou ativos não monetários, ou em combinação de ativos monetários e não monetários. A discussão a seguir refere-se à permuta de ativo não monetário por outro, mas também se aplica a todas as permutas descritas anteriormente. O custo de tal propriedade para investimento é mensurado pelo valor justo, a menos que a. A transação de permuta não tenha essência comercial, ou b. Nem o valor justo do ativo recebido nem o valor justo do ativo cedido sejam confiavelmente mensuráveis. O ativo adquirido é mensurado dessa forma mesmo que a entidade não possa imediatamente desreconhecer o ativo cedido. Se o ativo adquirido não for mensurado pelo valor justo, seu custo é mensurado pelo valor contábil do ativo cedido.
Item 37. A entidade deve determinar se a operação de permuta é, na essência, de natureza comercial considerando a extensão em que espera que os seus fluxos de caixa futuros ou potencial de serviços sejam alterados como resultado da transação. A operação de permuta tem natureza comercial se a linha A. A configuração, risco, oportunidade e valor dos fluxos de caixa ou potencial de serviços do ativo recebido diferir da configuração dos fluxos de caixa do ativo cedido, ou a linha B. O valor específico para a entidade relativo à parte das operações da entidade afetadas pela transação se altera como resultado da permuta, é a linha C. A diferença em A ou B é significativa em relação ao valor justo dos ativos trocados. Para a finalidade de determinar se a transação de permuta tem natureza comercial, o valor específico para a entidade relativo à parte das operações da entidade afetada pela transação deve refletir os fluxos de caixa após os impostos. O resultado dessas análises pode ser claro sem que a entidade tenha de efetuar cálculos detalhados. Item 38. O valor justo de ativo para o qual não existam transações de mercado comparáveis é confiavelmente mensurável se a variabilidade na faixa de estimativas razoáveis do valor justo não for significativa para esse ativo, ou b. As probabilidades de várias estimativas dentro dessa faixa poderem ser razoavelmente avaliadas e utilizadas na mensuração do valor justo. Caso a entidade seja capaz de mensurar com confiabilidade o valor justo tanto do ativo recebido quanto do ativo cedido, então o valor justo do ativo cedido é utilizado para mensurar o custo do ativo recebido, a não ser que o valor justo do ativo recebido seja mais claramente evidente.